Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oferecimento Med Senior, plano de saúde especializado para a terceira idade. Tudo bem, doutor Henrique? E aí, Mário Bonella, tudo bem? Benção a Deus. Graças a Deus, tudo bem. Bom, Adalberto? Tudo jóia, doutor Henrique. Boa tarde. Doutor Henrique, estava vendo uma notícia, falei, daí, isso não mexe na minha vida, mas vou perguntar pro doutor Henrique, eu não entendo nada disso. Tá assim, ó, o Brasil está liberado para produzir remédios da família do... É Ozempic que chama? Ozempic. O que é Ozempic? Isso é negócio de emagrecer, doutor? Nos últimos... Mário, vamos colocar 10, 8 anos, dois fenômenos grandes aconteceram numa medicina que não acontecia há muito tempo, que é o desenvolvimento de novas drogas para controle metabólico, vamos pensar assim, não só para diabetes como para obesidade, e grande parte das drogas da oncologia, do tratamento de câncer, né, também desenvolveu bastante. Tem um livro chamado Médico de Homens e de Almas, que é a história de São Lucas lá, que conta um pouco dessa história da medicina em termos de tratamento, e até a década de 2000, 2005 aí, a gente tinha pouquíssimas drogas para tratamento do câncer, por exemplo. O diabetes, ele se restringia a 2, 3 drogas só, e aí a gente está vendo um boom dessas medicações. Parte dessas medicações, inclusive, a semelhança do que foi o Viagra, né, que ficou conhecido, ele foi, a tentativa de desenvolvimento era para uma coisa e acabou encostando em outra também. Então o Ozempic faz parte desse pool de medicamentos que ajuda na parte metabólica e traz, com algumas reservas, né, com algumas indicações muito clássicas, benefícios para os indivíduos não só para diabetes, mas como para obesidade, por exemplo. Ajuda muito no controle e gasto. Qual que é o problema desses remédios até hoje, Mário? Prospectivamente a gente tem poucos dados, então quem usou esses remédios muito doido aí para conseguir emagrecer, quantos desses indivíduos aqui 10 anos, 15 anos vão ter alguma coisa de diferente porque usaram por 3 ciclos e perderam 0 de peso? Não sei, então ninguém sabe. Então para os endocrinologistas sérios aí, os caras fazem orientação de uso para quem realmente tem lá na bula a indicação. Então o sujeito tem um IMC acima de 30, mais, não sei o que lá, já tentou isso, tentou aquilo, tem um risco mais alto cardiovascular por causa daquilo, tem, então beleza, então vamos usar nesse cara e vamos avisar ele que ele tem que manter o peso. Então ela não é uma droga milagrosa, as pessoas estão com mania de achar que é só tomar e acabou, não é não, aquilo altera o seu metabolismo, altera o seu equilíbrio homeostático, ou seja, deixa você um cara mais capaz de perder peso, com menos vontade de comer, mas quando você corta a droga, isso pode virar um rebote, né? Isso pode virar um efeito contrário. Você pode ficar com mais fome ainda, você pode ter mais preguiça ainda, porque você viu o resultado da droga sem atividade física. Nós temos um colega chamado Felipe, que é nosso cinegrafista lá, né, Mário? Sim. O cara foi 52 quilos, o cara já foi embora, bicho. Fechou a boca e fez atividade física. Então essa ainda é a melhor maneira para perda de peso e ganho de longevidade. Atividade física e cuidado com a alimentação. Vergonha na cara. Não tem jeito, Mário. Eu sei que para muita gente é difícil. Eu trabalho 18 horas por dia. Eu sei, meu bem, mas infelizmente... Deus não tem essa piedade toda, porque você trabalha 18 horas por dia, eu vou matar você depois. Não existe isso, infelizmente a cruz chega para todo mundo. E uma vez o médico me falou, eu falei, mas qual atividade física? Ele falou, a que você fizer. Desde que você faça, musculação, enfim, a que você faz alguma coisa, não fica sem fazer. Ô Mário, eu tenho uma regrinha que eu brinco no consultório, que eu brinco que é o 5SS. 5 vezes na semana, o primeiro S de suor e o segundo S que ele acaba virando, na verdade é um S55, né? Que ele acaba virando uns 50 minutos. S55. Então tem que suar, tem que ser 5 vezes por semana e tem que ser 50 minutos. Se você vai fazer pular corda, se você vai fazer boxe, se você vai correr, se você vai fazer abdominal, se você vai pular de paraquedas, não me interessa. Me interessa que seja 5 vezes na semana, 50 minutos você tem que fazer suar. Não pode ser aquela caminhada do shopping. Você caminha um cadinho, vê uma vitrine, caminha mais um cadinho, toma um sorvete, aquela não adianta. É por isso, inclusive, que mesmo o trabalhador braçal, o pedreiro, o carpinteiro, esses caras, mesmo eles, a gente pede para fazer atividade física, porque o cara não aguenta, no pedreiro lá, no dia a dia do pedreiro, no sol de meio-dia, ele derrubar uma parede por 1 hora ininterrupta, ele não aguenta isso. Ele faz 10 minutos, para, toma água, respira, então... O ideal é uma atividade física que faça suar por 50 minutos, 5 vezes por semana. Esse é o topo da cadeia, esse é o que você há de fazer de melhor para você.
Perfeito. Doutor exigente, 50 minutos, 5 vezes por semana, hein? O Não, Alex mas mandou na pergunta. verdade, Mário, desculpa, deixa eu só, isso é legal você ter falado. Na verdade, Mário, esses 5 vezes por semana, 50 minutos, é o melhor que a gente pode fazer. Ah, tá. Então, fazer 7 vezes por semana, por 4 horas, adianta pouco em termos de saúde cardiovascular. Mas fazer 3 vezes por 20 minutos é um pouco menos do que fazer 5. Então, 5 vezes por semana, 50 minutos, você está ali entre o topo da rapaziada que está querendo viver um pouquinho mais de tempo com qualidade de vida, certo? Mas qualquer atividade física, a qualquer momento, qualquer 3 minutos que você andar, já tem benefício cardiovascular. Lembrando que além de cardiovascular, é para saúde mental também, né? A gente vive esse mundo aí da ansiedade, das pessoas bipolares, depressão, enfim. A atividade física, dizem os psiquiatras, ajuda muito também na saúde mental, né, doutor? Perfeito, perfeito. Para criança, então, nem se fala, né? O que a gente está tendo de overdiagnóstico lá, que eles chamam, né? Que é diagnósticos além do que deveria. Para TDAH, por exemplo, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é absurdo, porque o que na verdade está acontecendo é que a criança da tela, a criança com menos atividade, ela tem tudo muito imediato e tudo as informações são muito densas. Então o cérebro ele acostuma com a densidade das informações e a velocidade com que elas vêm. Quando o menino sai na rua para dar uma volta, tudo é mais lento. Não acontece 3 batidas de carro numa saída que ele tem, não acontece 7 assaltos a banco com 3 heróis chegando. Então a vida ela é um pouco mais monótona do que ela na tela. E aí as crianças não se aguentam e elas demonstram esse sintoma. Então fazer atividade física faz parte do dessensibilizar, sair da tela, ganhar um pouco mais de condição emocional. Perfeito. Como a gente já comentou aqui, os estudiosos dizem também que as telas, né, principalmente para as crianças, os vídeos muito curtos, eles viciam a criança na liberação de, eu não sei se é endorfina, mas que é esse hormônio que dá um certo prazer, enfim. E como os vídeos são mais curtos, ela fica viciada nesse gatilho que vai liberando, doutor, não sei se é endorfina, mas vai liberando assim muito rapidamente. Então, hoje é muito mais difícil para uma pessoa de 12, 13 anos, ou para uma criança de 10 anos, assistir um filme inteiro no cinema. Porque ela precisa daquele gatilho a cada momento curto, 1 minuto do vídeo ali do TikTok, enfim. Então ela fica viciada a ter a liberação desse hormônio do prazer, da satisfação, com um intervalo muito menor de tempo. O senhor já ouviu alguma coisa nesse sentido? Isso é absoluta verdade, né? As catecolaminas, as serotoninas... Serotonina, acho que não é endorfina não, doutor, eu falei errado. Não, mas tem liberação de endorfina também, que é o hormônio do prazer, que eles chamam, né? Isso tudo tá na ponta do dedo do menino, né? Ô Mário, e nós, vou fazer 43 anos, nós que somos nós, no momento de à toa, na rede, você passa mais do que meia hora no celular porque você não aguenta ficar passando aquele dedinho, só vem coisa boa, só é coisa legal, divertida, te gera emoção, às vezes você chora com o que você está vendo. Você imagina uma criança de 3, 4 anos, ela não tem maturidade para entender que aquilo ali é o mundo do outro, não é o mundo dela. Então acaba incapacitando questões sociais muito importantes numa fase que isso pode gerar um prejuízo muito grande lá na frente, que é a fase de desenvolvimento neuropsicomotor. Não chama desenvolvimento neuropsicomotor à toa. E esse desenvolvimento neuropsicomotor ele vai até 12, 13, 14 anos de idade. Então, neste momento agora, nós estamos vivendo uma epidemia de grande preocupação para quem é da medicina, para quem é da área da saúde, o tanto de criança dentro da tela que nós estamos vendo, o tanto de criança pirracenta de novo, o tanto de criança que lida pouco com as frustrações do não vai. Pra você ter ideia, minhas filhas não têm tela, né? Eu não pus tela. Aí elas assistem aquele trem da Netflix lá. E eu não sei, você já viu, a cada final de episódio, corre uma barrinha assim, escrito próximo episódio. E ele vai corando a barrinha. As minhas meninas estavam com mania de apertar aquilo lá para não deixar sequer os 15 segundos daquele trem. Não é só essas Nem meninas, isso eu também. deixo. Na hora, apareceu a barriga, eu já também. clico, nunca encheu ali pra mim. Você fica esperando pra quê? Não, Você mas fica eu não esperando aquilo deixo, também, não. doutor? Já vou pular para próxima. Então, Adalberto, mas para nós que estão velho carcamano, que já não temos diagnóstico de TDAH, às vezes tem um de nós que só não tem diagnóstico. Né? Só não tem o diagnóstico, mas normal não nós só somos, não né, temos doutor? CID. Tirando o CID, nós também temos. Mas assim, mas brincadeiras à parte, pra gente isso tem um contexto. Eu sei que eu tenho que ver um pouco mais rápido, que eu tenho que trabalhar daqui a pouco. A criança, ela não é capaz
de entender que ela não é para pôr a mão ali para esperar os 15 segundos. Esses 15 segundos, Mário, ele também é terapêutico. Deixa os 15 segundos, deixa os 60 segundos, porque é o momento que você olha para sua criança e fala, vai no banheiro, vai tomar uma água, vai respirar. Então, ainda quem usa a tela, tem alguns artifícios que você pode ir lidando e brincando para que a criança comece a se acostumar. Porque isso não é brincadeira não, tá, Mário? Eu tenho uma amiga que é psiquiatra infantil, ela fala que o grande tema hoje na psiquiatria infantil não são os traumas maiores, não é violência doméstica. Olha para você ver que loucura, e violência doméstica continua. É tela. A galera está muito preocupada com isso, porque daqui a 15 anos, 20 anos, a gente não sabe que reflexo vai ter com as crianças que não largam esse trem, entendeu? Chega no restaurante, você não vê pai conversando com o filho, mas não, é todo mundo na tela, isso é um perigo, hein? Para quem está nos escutando aí, é uma época de relembrar e talvez repensar isso para o ano que vem. E vou eu também ter o atrevimento de falar com o senhor, mas eu vi uma vez uma palestra também de um psiquiatra que estuda telas, e ele trouxe outra correlação perigosa, porque a última parte do cérebro, eu posso estar falando bobagem, não sou médico, gente, entrevista com o doutor Henrique, eu estou relatando o que eu ouvi na palestra. Uma das últimas partes do cérebro que se desenvolve é a parte em que a pessoa consegue medir as suas consequências, consegue medir a consequência do seu ato. Essa última parte se desenvolve, por isso que os adolescentes são mais inconsequentes, enfim, é só no final da adolescência, por isso que muita gente também é contra a redução da maioridade penal, é um dos argumentos, porque a estrutura cerebral da pessoa ainda não está formada, então ela não consegue medir exatamente as consequências. Não justifica, mas pode explicar alguns atos. E as telas, devido a essa última formação do cérebro, também são perigosas por isso, doutor. Porque como ali no joguinho mata, morre, não sei o que e tal, isso também pode ter uma complicação. Falei bobagem ou não de novo? Não falou bobagem não, absoluta verdade. Ô Mário, agora, um tempo atrás, eu acho que, não sei se foi com a Fernanda, que eu fui conversar na CBN, um negócio que a gente tinha feito, não sei se era eleição, não sei o que era, eu fui estudar um pouco tela, né, para entender, liguei para essa amiga minha chamada Ingrid, ela me deu referência, ela me mandou um estudo desse segundo semestre, mostrando uma relação direta entre tela e mutilação infanto-juvenil. Infanto-juvenil é a população acima de 10 anos de idade, se mutila mais quanto mais tela fica. Olha que maluquice. Nós não estamos falando só do menino com TDAH, com problema de não sei o quê, que vai ganhar às vezes um crachá sem diagnóstico, porque a gente está tendo que dar diagnóstico, porque nós estamos criando um negócio que a medicina não entende ainda. É um novo jeito de se relacionar com as telas, com a tecnologia. Nós não estamos falando só disso, nós estamos falando de um menino que se mutila, automutilação, por conta de tela. Tem estudo em grandes revistas científicas na medicina mostrando até isso. Então é um vilão danado. É uma preocupação grande aqui em casa, porque eu tenho criança pequena, né? Sim. E, cara, eu sou um contra-hegemônico, assim, é um contra-fluxo. São raros os pais que a gente senta hoje que têm a mesma percepção do quão vilã pode ser a tela. Tomara Deus que não seja, é o que eu desejo. Daqui 10, 15 anos a gente descubra que isso foi só uma preocupação, uma besteira, igual deve ter sido, né, Mário? Há 60, 70 anos atrás com a TV, alguém deve ter falado que ia sequestrar a alma da gente, esse trem chamado televisão, e não sequestrou. Tomara, mas ainda é uma preocupação porque a gente não sabe onde isso vai parar. Seria um desrespeito ao senhor, a gente pediu o telefone dessa doutora Ingrid para ela conversar com a gente aqui na rádio, trazer esses alertas? Claro que não, imagina, claro que não. Vai ser com o maior prazer do mundo. Pede autorização para ela. De repente ela fala, quem é que vai me entrevistar? Mária Adalberto, de jeito nenhum. Então, se o pessoal pode passar, sim, doutor? Doutor Henrique vai fazer a ponte. Aí a gente faz eu acho fundamental essa conversa. Não, e não é só ela, não. Pessoal, quando a gente faz residência, né, Mário, em grande centro, pulveriza para o país inteiro, né? Mas eu tenho um neurologista que conversa comigo sobre isso, tem psiquiatra, tem a parte da psicologia, tem uma gama de profissionais que eu vou ir, eu sou inquieto, né? Acabo perguntando, enchendo o saco delas pelo fato de eu ter minhas meninas, e a decisão aqui de casa de não ter a tela o tempo inteiro ligado, a gente tem tempo para TV, para você ter ideia. Elas não só não tem a tela, como a TV não fica ligado. Minhas crianças fazem 6 atividades cada uma delas. Essa neura é preocupação, cara. Isso é um perigo. Claro. Você escuta o profissional falando, você fica assim, meu Deus do céu, onde esse trem vai parar? Tá bom. Até em função desse estudo da automutilação, seria interessante a gente conversar. Se eu puder, depois passa o contato pra gente, doutor. Sim, senhor. Não, se eu puder, tá? O Alex. Doutor Henrique, eu gostaria de saber se é normal sair sangue pelo nariz e as causas. Maneiro. Não é normal, mas é esperado. Principalmente em época mais seca do ano. O que acontece? A mucosa do nariz ela é muito, muito fraquinha, né? Aliás, chama mucosa tudo que você está vendo igual a sua boca. E a boca da gente é vermelho, que a camada de pele ela é tão fina, tão fina, tão fina,
que o que você está vendo vermelho é o sangue correndo lá atrás. O que não acontece na pele, porque a pele tem uma camada muito grande, ela esconde o vaso sanguíneo lá dentro. A mucosa, por ser muito, muito, muito fina, ela fica friável, ela fica frágil e às vezes ela pode romper. E o local mais comum do rompimento não é a boca, porque na boca você cuida, passa uma manteiga de cacau, um batom, passa a língua toda hora, você está de olho. O nariz que é o problema, porque o nariz às vezes entra uma sujidade maior, tem aquela melequinha que vai endurecendo lá dentro, vai virando uma casquinha. E volta e meia juntam-se esses fatores. Uma agressão maior, um ar um pouco mais seco, um tempo mais diferente, e às vezes acaba sangrando. A grande maioria das epistaxe, isso chama epistaxe na medicina, elas são benignas, elas não têm nada demais não. Mas algumas outras condições podem dar isso. Por exemplo, pode ter sangramento por causa de infecção, como agora, por exemplo, eu estou com uma sinusite danada e eu tive sangramento ontem de manhã. Então pode dar por conta de pólipo nasal, às vezes o cara tem uma verruguinha lá dentro que ele não sabia, pode dar por conta da espinha, pode dar até por pressão alta, que é raro, geralmente acompanhado com pressões altíssimas, que o sujeito tem geralmente até outros sinais e sintomas. Então tem uma gama de possibilidades aí. E aí é assim, né, Mário? Quanto mais jovem, com menos doença, sem hábito ruim, praticante de atividade física, deve ser algo mais benigno. Quanto mais velho, quanto mais fumo, quanto mais álcool, quanto mais dorme mal, quanto mais come mal, cheio de doença, maior a chance desse sangramento ser alguma coisa mais relevante. Henrique quem mexe Bonaldi, mais bom com isso- Natal, doutor, para o Quem- senhor e para sua família, tá bom? Que seja um Natal de muita paz, alegria para o senhor e família. Tá bom, gente, vão com Deus, viu? Boa terça-feira, Você bom ia falar mais alguma Natal. coisa? Eu te interrompi? Eu senti que ele Não, Eu senti que queria é só falar. para falar um Já negócio. sei, ele quer falar uma frase edificante. É no isso. clima natalino. É isso. Não, é só para falar que quem manda mais nisso é o clínico e o otorrino. Ah. Quem mais manda em epistaxe hoje é o otorrino ou laringologista, era só isso. Epistaxe, Bom nariz Natal para sangrando? tudo. É, mesma coisa. Outro nome que eu gostei agora, que eu não tenho mais dor de cabeça, só tenho cefaleia. Você fala aí. E agora nunca mais vou ter. Ih, sangrou. Eu falei, você tá com uma epistaxe, E hein? pistache. Tá com uma epistachezinha aí, dá uma olhada nisso. Vou falar assim, Dalberto? A partir de agora a gente Se vai falar acha médico aqui. Henrique, desculpa as brincadeiras, fica com Deus. Obrigado mesmo, bom Natal. Até bom Natal para todo mundo, viu, gente? Boas festas de fim de ano aí, moderação mas se precisar enfiar o pé da jaca, enfia um cadinho também, que vale a pena. às vezes, né? Vale a pena. Que médico bom, manda a gente enfiar o pé na jaca. Até liberei ele mais cedo hoje. É porque Até liberei ele mais isso que eu cedo. ia falar, deixei Mário. as Tipo assim, a perguntas gente pra até outro dia. aproveitou, já liberou ele mais cedo pra ele curtir ali um pouquinho já o finalzinho da tarde família. dele. Vai com Deus, Henrique. Cuida dessa sinusite aí, tá? Tchau, Então gente. você Vão pode com ter um Deus. epistafe aí, acompanhado da cefaleia e já viu, hein? Tá bem, até. Tchau, até. Valeu, tchau.